Amém, irmãos? Graça e paz nessa manhã tão abençoada, podermos estar juntos aqui, e eu confesso, essa questão de não usar máscara, eu ainda estou assim meio que me acostumando, né, mas que Deus tenha misericórdia, continue cuidando de nós, cuidando de você, da sua família. Pela manhã, irmãos, estamos estudando aqui, começamos semana passada, casos de família. O pastor até citou aqui, não é daquele programa de televisão, tá? Não é. Mas irmãos sabem que apesar de não ser daquele programa de televisão, mas tem tudo a ver com aquilo que passa naquele programa de televisão. Não sei se alguém já viu, eu realmente não gosto de ver, nunca gostei de ver, mas já vi alguns trailers daquele programa, assim, né, propaganda que passa, flash, né, daquele programa. São situações assim que eu fico pensando, olha, coisas complicadas. Eu acho que tem a ver até com o que a gente vai falar hoje, marcados pelo pecado, porque o que a gente vê ali, irmãos, é justamente isso, situações, briga de marido com mulher, sogro, sogra, com nora, com genro, questão de ciúmes e discussões. Então, talvez com o que tem a ver hoje, aquele programa até tem a ver, né? Marcados pelo pecado, mas falta o outro lado, que é movidos pela esperança, né? Falta, talvez, naquele programa, que eu não sei se tudo que passa ali é verdade ou não é, não importa isso, assim como naquele programa, em muitos lares e famílias que a gente encontra por aí, talvez a sua família, talvez a família de alguém que você conheça, talvez o seu vizinho, talvez aquela pessoa que trabalha com você, talvez estejam marcados pelo pecado. Estão vivendo situações trágicas, difíceis, situações que aparentemente de total derrota, de desespero, por conta do pecado e das suas consequências. Talvez falte o outro lado, movidos pela esperança. Talvez falte essa mudança. Talvez falte realmente poder ver na sua casa, no seu lar, na sua família, que existe esperança, que existe a possibilidade de mudança, que existe a possibilidade de uma nova vida, de uma nova família, de novas situações, porque é isso que nós vamos ver hoje aqui na vida de um casal que a gente começou semana passada, quando vimos sobre questão dos filhos, Adão e Eva. Adão e Eva é muito conhecido nosso, especialmente na questão que foi o primeiro casal, irmãos, que começou de uma forma maravilhosa. Você já pensou? Está lá, Deus criou o homem, e aí Deus viu que o homem estava sozinho, Deus cria então uma ajudadora idônea, que completasse o homem, e ele pega do homem uma parte dele, da costela, e aí forma a mulher, e traz a mulher para o homem, e aí é uma festa, era uma festa, e Adão fica feliz da vida, irmãos, porque antes não tinha ninguém que o completasse, e agora ele olha para a mulher, ele fica apaixonado, não, ele fica cheio de amor, paixão é uma coisa que às vezes dá e passa, ele ficou cheio de amor por aquela mulher, Eva, e ali Deus une aquele casal, o primeiro casamento, está lá em Gênesis capítulo 2, a primeira família é formada de uma forma maravilhosa, não havia o pecado, e eu gosto muito daquele texto no finalzinho do capítulo 2, quando diz que ambos estavam nus e não se envergonhavam, havia uma relação transparente, total comunhão entre eles, total comunhão com Deus, era algo tremendo aquela família como ela começou. Mas aí no capítulo 3 de Gênesis, vai mostrar que eles se deixaram levar e foram enganados pela serpente, pelo diabo. O diabo os enganou, eles comeram daquele fruto
que Deus disse que não deveriam comer. E ali então houve a desobediência, houve a entrada do pecado no mundo, e a partir daí, aquela família tão maravilhosa, tudo perfeito, tudo indo bem, começou a ter muitas dificuldades. Foram expulsas do jardim, tiveram filhos, e aí a gente vai ver aqui que realmente foi uma família marcada pelo pecado. Mas o texto que nós vamos ler, de Gênesis 4, 25 e 26, vai mostrar, é um texto que está no meio, irmãos. Se você ler o capítulo 4 de Gênesis, você vai ver ali a história do nascimento de Caim e Abel. Você vai ver a história mostrando ali que Caim mata seu irmão Abel, e por causa disso ele tem que fugir, ele vai embora. Imagina uma família, estava ali Adão, Eva, seus filhos, não sei quantos ali até ali, mas pelo menos Caim e Abel, e diz o texto que Caim vai e mata o seu irmão, porque ele não procedeu bem com o Senhor, ele não procedeu bem para com seu irmão, o seu coração não estava bem com Deus, Deus não recebe a sua oferta, e ele mata o seu irmão. E depois vem mostrando seus descendentes, irmãos. E você vai ver a descendência de Caim, que não era algo muito legal, pelo menos uma parte dela não estava vivendo da maneira que deveria viver. E aí no meio vem aqui esse texto que nós vamos ler, Gênesis 4, 25 e 26, que fala do nascimento de Sete. E se você continuar lendo o capítulo 5 de Gênesis, você vai encontrar outro caminho, os descendentes de Sete, outra direção. Antes era Caim, os seus descendentes, Caim que matou seu irmão, Caim que desobedeceu a Deus, Caim que não se importou com Deus ali antes, e os seus descendentes. Capítulo 5 vai mostrar outra descendência, que era de Sete, totalmente diferente. Pelo menos não é que não eram pecadores, irmãos, não é que não eram pecadores, mas você vê nesse versículo 25 e 26, como se fosse um parêntese, ou um adendo, ou sei lá, algo para mostrar assim, o que veio antes e o que viria depois. Então, aquela família, Adão e Eva, marcados pelo pecado, mas eles foram movidos pela esperança. Houve mudança, houve transformação naquela família, e é isso que nós vamos ver nessa manhã. Então vamos ler Gênesis 4, 25 e 26. Adão teve relações com sua mulher novamente, e ela deu à luz outro filho. Chamou-o de Sete, pois disse: Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, a quem Caim matou. Quando Sete chegou à idade adulta, teve um filho e o chamou de Enos. Nessa época, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa manhã abençoada. Como é bom estar aqui, como é bom estar com nossos irmãos, como é bom, Deus, poder te louvar, poder te engrandecer, poder exaltar o teu nome. Como é bom, Deus, podermos também, ó Deus, juntos estudarmos a tua palavra, ó Deus, tua palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa, tua palavra, ó Deus, que traz do Senhor aquilo que o Senhor deseja para nós. Ó Pai, faz-nos ouvir a tua voz, faz-nos, ó Deus, entender a tua palavra, ó Deus, e, ó Deus, opera em nós, através da tua palavra, aquilo que o Senhor deseja, ó Pai, mudanças que precisam acontecer, aquilo que o Senhor precisa agir e fazer, ó Pai. Nós estamos abertos ao agir do Senhor na nossa vida, na nossa casa, aquilo que o Senhor deseja para nós. Fala conosco nessa manhã, mais uma vez, através dessa palavra do Senhor, que nós possamos, ó Deus, nessa manhã, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Nós oramos, ó Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, aqui nesse texto de Gênesis capítulo 4,
25 e 26, como eu disse, nós encontramos aí bem no meio de duas situações. Antes, aquela família marcada realmente pelo pecado, né, vivenciando a morte do seu filho pelo irmão dele, né, além de tudo que veio antes, ali, por causa da desobediência que eles cometeram, Adão e Eva, né? E a Bíblia diz, na verdade, que todos nós somos pecadores. Então, ainda que na nossa casa não tenha acontecido nenhuma situação como que aconteceu na família de Adão e Eva, nós entendemos que na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, irmãos, o pecado ainda está presente. Nós ainda temos na nossa casa, na nossa família, situações de desobediência. Nós temos situações em que somos levados, às vezes, a mentir, ou a, sei lá, somos tentados e cometemos esse pecado. Nós podemos, na nossa casa, na nossa família, ter situações, às vezes, de orgulho, falta de perdão, tantas situações que podem envolver a nossa casa, a nossa vida. Por quê? Porque nós somos pecadores. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, que por um homem entrou o pecado no mundo, e com ele a morte, e isso passou de geração em geração, todos os homens, porque todos pecaram e destituídos estão, ou separados estão da glória de Deus. Então eu e você somos pecadores. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, e aqui nós vamos ver duas atitudes que nós devemos ter em relação ao pecado. Primeiro, é lidar de forma correta com o pecado, em relação ao pecado. Versículo 25 vai mostrar que Adão teve relações com sua mulher novamente, ela deu à luz outro filho, chamou-o de Sete, pois disse: Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, a quem Caim matou. Nesse texto aqui nós vemos algumas coisas. Por exemplo, nós vemos que Eva, ao citar a situação que estava a sua família, ela não minimizou a Caim. De repente poderia dizer assim: não, mas Caim fez isso, por aquilo outro. Caim, ele matou seu irmão, mas na verdade não foi bem assim. Houve uma discussão, houve um desentendimento, houve toda uma questão. Ela poderia de várias maneiras tentar minimizar ou colocar a mão sobre Caim, mas o que o texto mostra é que Eva declara claramente: Caim matou Abel. E o texto mostra também ela dizendo que com o nascimento de Sete, Deus lhe havia concedido, Deus lhe havia abençoado, Deus havia sido gracioso com ela e com a sua família diante daquele pecado que havia concedido. Ela não disse que não havia sido um pecado. Ela não disse que a sua família não estava vivendo uma situação consequência de todo o pecado, de toda a desobediência, da ação do mal que eles deixaram, ou que Caim deixou que dominasse a sua vida e provocou tudo aquilo. Mas ela reconheceu, naquele momento, que a graça de Deus alcançou a sua vida e a sua casa. O pecado aconteceu, sim. Aquela família estava marcada pelo pecado, sim. Mas ela soube, naquele momento, pelo menos o que o texto mostra, lidar com aquela situação, lidar com o pecado como pecado. Irmãos, nós precisamos aprender a lidar com o pecado como sendo pecado. E aí, estudando e ouvindo e lendo, tem 4 situações, irmãos, eu até fiquei pensando, não é que é verdade mesmo? Que muitas vezes a gente não sabe lidar com o pecado. E talvez por isso a gente nem entenda se a nossa casa ou a nossa vida está com essa marca terrível do pecado. Então, por exemplo, há aqueles que conscientemente, é difícil até de entender, irmãos, mas há aqueles que conscientemente tratam o pecado ao mesmo tempo como algo certo e ao mesmo tempo como algo
errado. Tem pessoas que defendem a honra, defendem a honestidade, defendem a verdade, brigam por causa disso, se exaltam por causa disso, mas ao mesmo tempo pessoas que mentem, pessoas que enganam, mas que mentem achando que mentir é certo. É algo tão natural na vida daquela pessoa, que eu acredito até, eu conheço pessoas assim, que acha que a mentira até é verdade. Né? Ela mesma, na cabeça dela, ela mente, que ela começa a acreditar até naquela mentira dela mesma. Tem pessoas assim, irmãos, que conscientemente, ela defende até, dizendo que o pecado é pecado, está errado, mas ao mesmo tempo ela está lá vivendo mentiras, enganando, sendo desonesta, fazendo outras coisas, que ela, de um lado ela defende, de outro ela condena, né? Irmãos, há aqueles também que agem de forma em relação ao pecado, porque mudam até mesmo os conceitos, para defender a sua posição. Então, por exemplo, há aqueles que, por exemplo, podem adulterar, mas aí vai dizer, não, mas eu não adulterei, né? Isso aqui foi uma situação assim, assado, né? De repente, aquele que não é casado, e que vive junto, ou tem um relacionamento, né? Pode entender que aquilo ali não existe adultério, que não existe pecado nenhum, que não existe situação nenhuma errada. Então ele muda o conceito daquilo que é pecado, né, para poder justificar a sua situação. Uma outra situação que eu estava até pensando aqui, né, sobre imposto de renda. Nós estamos agora na época de imposto de renda, né, fazer imposto de renda, né? O leão é feroz, irmãos. Ele é feroz. Eu acho que a boca do leão parece mais boca de hipopótamo, sabe? Porque é um negócio tremendo, né? Tremendo, é um negócio, né? Irmãos, aí você pensa assim, não tem problema eu pegar. Eu lembro que tinha uma senhora, ela até era cristã, e ela dizia o seguinte, que ela entrega para o contador dela e diz assim, eu não quero pagar, eu quero receber, mas eu não quero pagar. E era cristã, com a mentalidade dela, conversando com ela, pessoa que lê a Bíblia, conhece a Bíblia, que frequentava determinada igreja, mas ela fazia isso entendendo o quê? Não, mas está errado, eu sou cobrado demais, eu não tinha que pagar imposto, eu não tinha que pagar esse imposto. A gente às vezes não tem essa mentalidade assim. Eu também acho que eu pago muito imposto, não devia pagar, até porque eu não tenho saúde, não tenho educação, não tenho transporte público, não tenho segurança com qualidade, com tanto de imposto que eu pago. Mas aí, para justificar um erro, eu mudo a situação. Não, isso não é pecado. Eu sonegar um pouquinho aqui não é pecado, não está errado, né? Afinal de contas, está errado eu ser tão cobrado como eu sou de imposto. Irmãos, isso é mudar o conceito. Pecado é pecado, tá? Eu sei que é difícil ter que pagar algo que você sente que não deveria, né? Mas sonegar um imposto é algo que é desonesto, é algo desonesto. Assim, com isso, tem tantas outras situações, irmãos, que a gente vai vivendo, e essa mudança de conceito em relação ao pecado, você mudar, para poder se justificar, isso é lidar de maneira errada com o pecado. Outra situação também que a gente às vezes lida de maneira errada, é quando você transfere a culpa. Adão fez isso, Eva fez isso, quando Deus os encontrou depois do pecado, perguntou para Adão, quem foi que te deu do fruto? Foi a mulher que o Senhor me deu. Ali Adão não só transferiu para a mulher, como botou a culpa em Deus. Se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, a gente não faz isso às vezes? Às vezes a gente faz até igual Adão, se não tomar cuidado, né? A culpa é a mulher. Por que eu fui casar com ela? Ou por que eu fui casar com ele, né? Com o marido e tal. Então a gente fica transferindo culpa e colocando culpa no outro.
Tem pessoas que você vai falar com ela sobre um erro, sobre uma situação, e ela sempre vai dizer assim, não, mas é porque eu tive um marido assim, é porque eu tive uma vida assim, porque se eu não tivesse a minha situação, a minha criação foi desse jeito, ou seja, os pais é que foram culpados, onde eu moro, as pessoas vivem assim, lá no meu trabalho, e a gente começa a culpar o outro, é culpa do outro, né? E a gente transfere a culpa. Isso é uma maneira errada de lidar com o pecado, né? O próprio Deus, quando falou com Caim, que antes ele falou assim, olha, o pecado jaz à porta, ou ele vai te dominar, ou você domina ele. Então, ele está à nossa porta, irmãos. O diabo não está em derredor, buscando a quem possa tragar, então ele está aí, à nossa porta, buscando nos tragar. E ele usa de armadilhas, como está lá em Efésios capítulo 6. Ele é astuto, ele usa de armadilhas. E talvez uma dessas armadilhas seja isso. A gente achar que nós, na verdade, não somos culpados, mas que a culpa é de fulano, de ciclano e até mesmo de Deus, mas não é nossa culpa. Outra maneira também de lidar errado com o pecado é a gente maximizar o pecado do outro. Isso também acontece, né, irmãos? Às vezes, quando a gente é chamado a atenção, a gente fala assim, não, mas, espera lá, mas fulano fez muito pior do que eu. Ciclano fez muito pior, né? Olha, tem a pessoa lá da igreja, muita gente que não quer vir para a igreja, não quer vir para Deus, fala isso, para que eu vou ser da igreja, se fulano faz isso, se ciclano faz aquilo, se eu conheço uma pessoa lá de uma igreja lá, que faz coisas terríveis. A gente tem que entender que cada um, em primeiro lugar, cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Cada um é responsável diante de Deus pelo seu pecado, pelo seu erro, pela sua desobediência. Então, se tem gente pior, isso não importa. Se tem gente que faz pior, isso não importa. Deus não está dizendo que eu tenho que seguir aquele que faz pior, ou imitar aquele que faz pior. Pelo contrário. Mateus capítulo 5, Jesus fala, sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Então não é pensar, tem coisa pior? Tem. Mas Deus está dizendo que o nosso modelo não é essas coisas piores, mas é Ele mesmo, sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Então, irmãos, nós temos que aprender a lidar de maneira correta com o pecado. Aqui nesse texto de Gênesis, capítulo 4, a gente vê isso quando Adão e Eva tiveram um outro filho. Ela deu à luz outro filho, chamou esse filho de Sete. Sete. A palavra Sete justamente significa conceder. E aí a gente poderia pensar até na palavra conceder como uma concessão. A gente poderia pensar nesse ceder, né, como algo da graça de Deus, da bênção de Deus naquela família. Tanto que ela vai declarar aqui, Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel. Por isso que ela deu o nome de Sete, de conceder. Deus me deu novamente, me deu outro filho no lugar de Abel, a quem Caim matou. Então, aqui esse texto mostra justamente que em toda a situação de pecado que aquela família se encontrava, Caim matou Abel, terrível, né? A situação terrível da família, talvez quando Deus disse para Eva, lá no início, né? A tua semente esmagará a cabeça da serpente, está lá. Talvez ela, no início, pensasse que fosse Caim, talvez a preferência até, como foi demonstrado aqui na semana passada, talvez pudesse ter em vista até isso. Caim vai ser o meu descendente, Caim vai ser a semente, a minha semente, que vai realmente esmagar a cabeça da serpente, acabar com toda essa questão. Mas não aconteceu. Decepção, morte naquela família, mas ela reconhece ali que Deus foi
gracioso com ela. Ela demonstrou confiança no Senhor, confiança que é demonstrada nesse texto, confiança de Eva ao colocar o nome de Sete. Deus lhe havia concedido outro descendente no lugar de Abel. Outra coisa interessante, irmãos, é essa palavra descendente, que literalmente significa outra semente no hebraico. Ou seja, se Caim não foi essa semente que daria vitória sobre o pecado, que mudaria a situação toda nossa aqui, ela entendeu naquele momento que Deus lhe deu outra semente. Talvez lembrando também lá de Gênesis 3,15, né? Outro que viria como sendo de Deus para realmente fortalecer ou lembrar ou ajudar a entender a confiança que eles deveriam ter no Senhor, a esperança que deveriam ter no Senhor. Irmãos, nós podemos ter a nossa família marcada pelo pecado. Eu não sei como é que é a sua casa, eu não sei como é que é a sua família, eu não sei que situações terríveis você já passou. Eu muitas vezes, irmãos, me deparo com situações muito difíceis, não só por ser pastor, e ao longo do ministério a gente vê coisas complicadas, famílias vivendo situações terríveis, abandono. Nunca tive que ver ou conviver ou aconselhar uma família em que alguém matou, um irmão matou outro, ou pai e filho, ou marido e mulher. Eu não tive minha experiência de ministério de ver como nessa família aqui em que o irmão matou o outro, né? Mas situações difíceis a gente já viu. E eu, como professor de adolescentes, porque eu dou aula para adolescentes, na faixa de 13 até 16, 17 anos, a gente vê quantas famílias destruídas por conta do pecado. Filho que mora com um parente, porque a mãe, sei lá, foi para longe, o pai não quer saber, né? Filhos que perderam os pais, porque foram assassinados por questões de droga, de violência, né? Mães que abandonaram o lar pela mesma questão, violência doméstica, situações difíceis. Irmãos, muita coisa. Eu não sei como é que é a sua família, eu não sei que marcas o pecado tem deixado na sua casa, porque, irmãos, o pecado é algo terrível, e nós temos que lidar como algo terrível, algo que só traz prejuízo, só traz condenação, só traz dificuldade e problema. É algo que nós temos que lidar para que não domine o nosso lar. Às vezes você tomou decisões erradas e você está sofrendo as consequências dessas decisões. Não é verdade? Mas nós temos que enfrentar da maneira que tem que ser enfrentada, confiando no Senhor, entendendo que o Senhor pode derramar graça sobre a nossa casa, quebrantar o nosso coração, arrepender, mudar. Quando você lê lá em Apocalipse 2, a carta de João à igreja de Éfeso, ele diz assim: olha, tenho porém contra ti uma coisa, abandonaste o teu primeiro amor, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e começa a praticar as primeiras obras. Então, irmãos, não importa a situação que a sua família esteja, não importa se a coisa está muito difícil, se o pecado tomou conta, se há desobediência, se há mentira, se há, sei lá, se aconteceu o adultério, se aconteceu situações em que a família está com desavença, irmão não fala com o irmão, pai não fala com o filho, filho não fala com o pai. Eu não sei qual a situação da sua casa, mas uma coisa eu sei, que isso pode ser dado um ponto final e haver uma mudança. É isso que o texto mostra, né? Quando Eva fala, Deus me concedeu um novo filho, Sete, a graça de Deus me alcançou, algo diferente estava para acontecer naquela família, marcada pelo pecado, mas que poderia ter uma vida
diferente. Então, Deus está dizendo para você hoje, que você pode ter uma vida diferente, que a sua família pode viver diferente, que coisas novas Ele pode realizar na sua casa e na sua vida. Irmãos, em segundo lugar, nós precisamos crer, então, que no Senhor há esperança para toda e qualquer situação, irmãos. Há esperança. Marcado pelo pecado, seria triste se ficar só aí. Não seria? Não seria triste se ficarmos só aí? Esse texto, né, essa mensagem, parece até lá Romanos capítulo 8. Quando ele diz assim, né, a condenação haveria se Cristo não estivesse conosco, mas nenhuma condenação há para aquele que está em Jesus. Seria complicado se a gente pensar só até Gênesis capítulo 4, versículo 24. Quando a gente vê ali Caim matando Abel, quando a gente vê um descendente de Caim, Lameque, que começa a fazer tudo errado, ele não tinha uma esposa, ele tinha duas esposas. Ainda que você veja isso na Bíblia, né, outros personagens, homens e mulheres, ali, né, onde havia casamento que não era monogâmico, mas isso não é de Deus. Deixará o homem pai e mãe, diz a Bíblia, unir-se a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Mas aqui a gente vê Lameque já tendo duas mulheres, e a gente vê Lameque matando pessoas e se orgulhando do seu pecado, né? E ele dizia assim, olha, se Caim, Deus disse que se alguém matar Caim, vai se vingar dele 7 vezes, lá comigo é diferente, eu sou Lameque, comigo não vai ser 7 vezes, vai ser 70 vezes 7, e ele se orgulhava de ter matado um jovem, ele se orgulhava de ter matado uma pessoa, dizendo, eu matei mesmo, aquele foi contra mim, e eu matei. Ele se colocando até na posição de Deus, achando que era melhor. Se Deus disse para Caim isso, comigo vai ser diferente, vai ser 70 vezes 7. Irmão, se a gente para nesse versículo 24, parece que não tem esperança para aquela família. Mas aí o 25 e 26 vem mostrando que há esperança. No Senhor há esperança. Versículo 26 do capítulo 4 vai dizer, quando Sete chegou à idade adulta, teve um filho, chamou de Enos. Nessa época as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Ali uma mudança. Antes, pecado marcava aquela família. Chegou Sete. Eva declarou a sua confiança, a sua alegria, porque Deus lhe havia concedido, havia sido gracioso com ela. E depois vem falando no versículo 26, que Sete teve um filho, colocou o nome de Enos, e ali eles começaram então a buscar o Senhor. Que diferença! Se você olhar a partir do capítulo 5, você vai ver uma outra direção, um outro caminho. Capítulo 4 termina com toda aquela situação terrível de Caim e seus descendentes, até o versículo 24. Aí no capítulo 5 começa a falar da descendência de Sete. E você vai ver que é algo totalmente diferente dos descendentes de Caim e da vida de Caim. Diz que eles começaram a buscar o Senhor. E aí você vai encontrar, por exemplo, na descendência de Sete, um homem chamado Enoque. Quem não lembra de Enoque? Não o Enoque lá de Caim, não, tá? Da descendência lá de Caim. Mas o Enoque da descendência de Sete. Totalmente diferente, aquele homem que diz a Bíblia, versículo 22 a 24 do capítulo 5 de Gênesis, que andou com o Senhor, e o Senhor o tomou para si. Olha que coisa, irmãos. Irmãos, eles podem ter sido marcados pelo pecado, mas havia esperança, houve mudança naquela casa, houve transformação. Você não vai ouvir mais falar de Adão e Eva, da sua casa, como foi no capítulo 4, mas houve mudança. Enoque era descendente de Sete, diz que ele andou com Deus, e Deus o tomou, ele nem passou pela morte, Deus o levou para si.
Que coisa maravilhosa. Mas na frente um pouquinho você tem no versículo 28 e 29, Lameque. Não o Lameque que se orgulhava por ter matado alguém, não o Lameque da descendência de Caim, que se colocou no lugar de Deus, achando que ele podia muito mais do que Deus. Mas um outro Lameque, pai de Noé que também andou com Deus, não é verdade? Aquele a quem Deus chamou, porque no meio de uma geração corrupta, no meio de tanto pecado à sua volta, Noé e sua família, né, estavam andando com o Senhor, estavam vivendo na presença do Senhor. Então, irmãos, olha que diferença, que diferença. Então, isso tudo mostra o quê? Que existe esperança, irmãos. Existe esperança para a sua casa, existe esperança para a sua família, existe esperança para a sua vida, no Senhor, porque Ele pode mudar toda e qualquer circunstância, Ele pode mudar toda e qualquer pessoa. Não existe casos impossíveis para Deus. Talvez naquele programa lá da televisão, Casos de Família, talvez ali pareça, tem casos que eu não sei, que eu não vejo aquele programa. Não gosto daquele sensacionalismo todo, daquele negócio todo. Eu acho até que o povo, de repente, até é pago, não sei. Mas, talvez para aquelas pessoas, elas saiam dali, ou quem está vendo o programa, pense assim, não tem esperança, não tem solução. Talvez você olhe para a sua casa e possa vir a pensar, não tem jeito mais. Não, esse filho meu não tem jeito. Não tem jeito para o nosso casamento. Não tem jeito mais para a situação que nós estamos vivendo aqui em casa. Talvez você olhe para alguém, para alguma outra família, uma outra pessoa, e você diga, não tem jeito, fulano já tentou tudo, não tem jeito mais para ele, não tem jeito para aquela casa. Talvez alguém venha se aconselhar com você, você diga, não, está certo, é melhor você separar mesmo, é melhor fazer isso. Irmãos, o texto de Gênesis, capítulo 4 em diante, vai mostrar que tem jeito, tem esperança, quando o Senhor é colocado ali no lugar, no meio daquela casa. Sete, ele teve um filho, chamou de Enos, e nessa época as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Nós temos o contraste aqui entre duas linhagens, dois caminhos. Caim, a sua vida em que ele assassina o irmão, né, os seus descendentes que ainda que fossem, até fizeram coisas bacanas, né, tem lá Jubal, da música, tem o outro que eu não me lembro o nome, mas que mexia com questões, metal, artífice e tal, coisas bacanas, coisas, até porque Caim, diz o texto, que Deus falou para ele, você vai plantar e não vai ter colheita boa mais não, e ele era da terra, né, e eles começaram a fazer outras coisas, tudo bem, podiam ser coisas boas, mas Caim e a descendência dele é marcada pelo pecado. Aí vem Lameque, que mata, que se orgulha disso, orgulho, desobediência, morte, é o que marca o caminho de Caim, da sua descendência. E aí você tem outra linhagem, a linhagem 7, onde há confiança, esperança, comunhão com Deus, onde há uma total, né, direção oposta. E tudo isso é mostrado o quê? Na vida. Né, no dia a dia, no cotidiano. E talvez uma pergunta que deveríamos fazer até, qual o nosso caminho? Estamos aqui indo mais pelo caminho de Caim, ou estamos mais indo pelo caminho de Sete? Parecemos mais com descendência de Caim, ou parecemos mais com a descendência de Sete, aqueles que andam com Deus, aqueles que caminham com Deus? Não eram perfeitos, irmãos. Temos que lembrar isso. A descendência de Sete não estava livre do pecado, não. E nós vemos nessa descendência de Sete, os descendentes dele, da onde veio o Senhor Jesus, né, que essa descendência teve muitos erros. Pessoas cometeram erros, e a Bíblia mostra erros dessas pessoas, para nos ensinar. Nada está por acaso na Bíblia, é a palavra de Deus. Para que nos alerte, tanto a questão do pecado, para a gente não seguir por esse caminho, de Caim, da sua descendência, que mostra o pecado, mas também para a gente ser alertado, a buscar mais ao Senhor,
a colocar o Senhor no centro da nossa vida e da nossa casa, a cuidarmos para não deixarmos ser levados por aquilo que nos afasta de Deus e nos leva ao erro, mas cuidarmos para o quê? Para que os princípios que são de Deus, os princípios da palavra, eles sejam manifestos na nossa vida, na nossa casa, seja em ação, seja em atitude, seja naquilo que a gente vier fazer, na criação dos nossos filhos, no cuidado com as finanças dentro de casa, no relacionamento, pai, filho, irmão, marido, mulher, esses princípios de Deus, eles precisam ser aplicados, irmãos. Talvez aqui quando tem esse caminho diferente de Sete, da sua descendência, é mostrar que há esperança, e que nós devemos viver nisso que Deus deseja para nós, nessa vida que Deus deseja para nós. Então, eles começaram a invocar o Senhor. Isso é claro e mostrar que há esperança. Uma mudança aconteceu naquela casa a partir do nascimento de Sete. Irmãos, há esperança para a sua casa, para a sua família, para a sua vida. Não pense que se você realmente decidir em buscar ao Senhor, decidir em se arrepender do seu pecado, decidir em que colocar o Senhor como centro da sua vida, dos seus relacionamentos, do seu lar, que nada vai acontecer. Vai sim, muita coisa diferente vai acontecer. Deus tem novidade de vida, Deus tem perdão, Deus tem libertação, Deus tem mudança, e Ele pode fazer isso na sua casa, na sua vida. Quero terminar, irmãos, deixando com vocês algumas aplicações aqui da nossa palavra nessa manhã. Em primeiro lugar, apesar do pecado, o plano de Deus jamais será frustrado. Isso é importante a gente pensar, irmãos, porque ainda que o pecado marcou aquela família de Adão e Eva, mas o plano de Deus não deixou de acontecer. Deus providenciou, e aquilo que Deus promete, Ele cumpre, irmãos. Jó declarou lá, no capítulo 42, versículo 2, sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar os teus planos. Jó disse isso para Deus. Ninguém frustra os planos de Deus. Pense nisso, creia nisso. Segundo lugar, o pecado tem a ver com fazer as coisas do nosso jeito, não é assim? Adão olhou lá para o fruto, a mulher olhou para o fruto, disse, olha, esse fruto é bom, nós vamos ser como Deus. Deus falou, não coma, vamos ser como Deus, então vamos comer. Depois Caim pensou assim, não, Deus tinha que ter aceitado, por que Ele não aceitou minha oferta? Mas Ele fez do jeito dele, Ele estava pensando do jeito dele, Ele queria que as coisas fossem como Ele queria. Então o pecado, ele sempre tem a ver com isso, fazer as coisas do nosso jeito, sem nos importarmos com Deus. Quantas vezes a gente faz isso em casa, né? Não, aqui em casa eu é que faço, eu é que falo, é do meu jeito. Eu já vi pessoas dentro da igreja, não estou dizendo dessa igreja, dentro da igreja do Senhor, dizer assim, aqui na minha casa é assim, lá no meu trabalho é outra coisa, na igreja é assim, mas lá em casa não, lá em casa. Então, irmãos, cuidado com isso, cuidado. O pecado tem a ver então com fazer as coisas do nosso jeito, sem nos importarmos com Deus. Isso sempre traz consequências desagradáveis e juízo, porque o pecado sempre traz consequências desagradáveis e juízo. Gálatas 6, 7, 8 diz assim, não se deixem enganar, ninguém pode zombar de Deus, a pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Terceiro lugar, o contraste entre dois caminhos nós vemos aqui. O do impiedoso,
daquele que não teme a Deus, daquele que não busca a Deus, daquele que trilha um caminho de desobediência a Deus, e daquele que teme o Senhor, daquele que busca o Senhor, daquele que adora a Deus, daquele que coloca Deus na sua vida. Isso é evidenciado no nosso dia a dia, irmãos. Tem diferença. E de que lado você está? Temos que pensar isso. Tem diferença, irmãos. O crente para o não crente tem diferença. A diferença está na roupa? Está também na roupa, tá? Alguém poderia dizer, não está não, porque antigamente a gente às vezes conhecia alguém que era de alguma igreja, porque estava com vestido cá embaixo, com manga, né, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que está na roupa, porque tem roupa que está aí no mundo que o crente não deve vestir, não deve se apresentar, né? Mas não está só nessa questão, está em tudo. Como que você age, como que você vive, o que norteia os seus relacionamentos, seja no trabalho, seja na escola, faculdade, seja no meio dos amigos, seja em casa, com o vizinho. Irmãos, essa diferença, esses dois caminhos, eles são mostrados claramente. Aqui no texto foi mostrado claramente o caminho de Caim e o caminho de Sete e a sua descendência. A palavra de Deus, lá em Mateus 6:24, diz: ninguém pode servir dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Então não podemos servir dois senhores. Então há dois caminhos, não existe três, não existe um meio termo, existe dois. E em último lugar, quarto lugar, a graça de Deus se manifesta, trazendo perdão e salvação onde há coração quebrantado e arrependido. A esperança reaparece quando se busca o Senhor, não é verdade? A esperança, irmãos, Deus está aqui, ó, de mãos estendidas, eu gosto muito daquelas expressões quando Paulo diz assim, que das riquezas da glória de Deus Ele vai nos abençoar. Mas e riquezas da glória de Deus, não há limites, irmãos. E Deus é tão gracioso, que ainda que eu seja pecador, ainda que minha casa possa estar marcada pelo pecado, ainda que eu esteja vivendo uma situação errada, mas se houver arrependimento, se houver retorno para Deus, isso pode mudar. Deus está dizendo, eu te perdoo, eu te liberto, eu te ajudo, eu estendo a minha mão. Alguém disse, por exemplo, que Jesus morreu de braços abertos na cruz para dizer, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus disse isso, não é verdade? Eu quero deixar com os irmãos o texto também de Isaías 12, de 1 a 4, que diz assim: naquele dia vocês cantarão, que esse seja o seu dia hoje, tá? Que seja o seu dia hoje. Eu te louvarei, ó Senhor, estavas irado comigo, mas tua ira passou, agora tu me consolas. Vejam, Deus veio me salvar, confiarei nele e não terei medo. O Senhor Deus é minha força e o meu cântico, Ele me deu vitória. Com alegria vocês beberão das fontes da salvação. Naquele dia, que seja hoje, irmãos, esse dia, cantarão, deem graças ao Senhor, louvem seu nome, contem aos povos o que Ele fez, anunciem que seu nome é magnífico. Aleluia. Você possa fazer isso, você possa sair daqui, e Deus operando na sua vida, na sua casa, você possa compartilhar com o vizinho, compartilhe com o amigo. Deus fez isso na minha vida, Deus mudou a minha casa, Deus uniu novamente o lar, o casamento, que estava para se desfazer, mas Deus operou. Deus pode. Deus resgatou meu filho das drogas, Deus resgatou meu filho dos vícios, Deus mudou, Deus pode. Deus mudou a minha vida. Eu que vivia sempre enrolado nas minhas finanças, vivia afundado. Não estou pregando prosperidade, tá, irmãos? Não é isso. Mas com certeza aquele que teme ao Senhor tem a sua vida mudada. Eu estava afundado, Deus fez algo na minha vida, na minha casa. Porque aquele que confia no Senhor não padece necessidade, não vê um justo. Disse Davi, né? Nunca vi um justo padecer necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Não estou pregando prosperidade, estou pregando a palavra.
A palavra diz isso, não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Aquele que busca o Senhor em primeiro lugar, todas as coisas lhe serão acrescentadas. O que comer, o que vestir. Agora você quer casa, mansão, quer carro do ano, quer roupa de grife, aí é outra história. Não é isso que a Bíblia promete, não é verdade? Então que você possa compartilhar com alegria, como diz Isaías, né? Grandes coisas. Deus é magnífico. Eu gostei dessa expressão. Deus é magnífico, irmãos. Deus de graça. Que coisa boa. Estou até arrepiado aqui, irmãos. Agora. Falei isso, fiquei arrepiado, né? É maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Coloque-se diante do Senhor, sua casa, sua família, sua vida. Saiba que Deus pode e quer fazer muito, muito mais até do que Ele já tem feito, porque a Bíblia diz que Ele pode fazer e quer fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Quem tira o peso do meu pecado